Como explicar o batismo de Jesus em São Mateus capítulo 3? Eu penso que já foi até respondido essa aqui na minha consideração aqui, não é? Agora, ouvinte, deixa eu então falar um pouco mais. Como pode ser uma única pessoa? Primeiro que Deus, ele é onisciente, onipresente, ele pode manifestar de 1000 maneiras, ao mesmo tempo, sendo um único Deus. E outra coisa, ouvinte, pega essa passagem, ore sobre ela. Veja, quando Jesus batizou, os céus abriu, nós já explicamos isso, né? Os céus abriu. O Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Para começar, ouvintes, o Espírito Santo não é pomba não, meu filho, ali só assumiu uma forma corpórea. E outra, nós explicamos isso com tanta propriedade. Depois você vai no Evangelho de São João, no capítulo 1, pega o testemunho de João Batista. Pega o testemunho de João Batista, pega do versículo 15 em diante que você vai ver, lê, é um testemunho de João Batista, porque olha, Deus enviou João Batista para batizar as pessoas, para o arrependimento, não para a remissão, porque Jesus não tinha morrido ainda, vê? Para que o povo pudesse acreditar naquele que após João Batista viria. Então ele estava tendo um batismo de arrependimento. Agora veja, João não sabia quem era Jesus, não obstante ser primo dele. Ele não sabia, eles tinham parece que 6 meses ali de diferença na idade. E se você tomar ali capítulo 1 de São Lucas, você vai ver essa diferença de idade, 6 meses. Quando Maria engravidou ali pelo Espírito Santo, São Lucas 1, versículo 26. Então, amados e preciosos ouvintes, a coisa... Aí João Batista dando o testemunho, falou assim, ó, aquele que me enviou para batizar, ele falou assim, ó, eu não sabia quem era Cristo. Ele falou assim, mas aquele que você viu, descer sobre ele o Espírito Santo e permanecer, este é o que batiza com Espírito Santo e fogo. Aquilo foi mostrado somente para João Batista. Aquela multidão de gente que estava ali nas ribanceiras do Rio Jordão, foi só João que viu aquela visão, ouvintes. Então, o Espírito Santo não é uma pomba. Não, senhores. Tira essa ideia errônea da sua cabeça. Deus, quando fala que Deus é espírito, nós já explicamos por que ele assumiu uma forma corpórea de uma pomba, porque quando Deus quis simbolizar a sua natureza espiritual, ele assumiu a forma de uma pomba, que é a única ave que não tem fel. E Deus não tem amargura. E quando Deus quis simbolizar a sua humanidade, ele simbolizou com o animal mais manso que existe na face da terra, que é o cordeiro. Vê você? Então ali estava ó, o Deus aqui na terra como filho cordeiro, que tira o pecado do mundo, e como o grande espírito Deus pomba, que é aquele animal, a ave que não tem fel. Então veja você, Deus não é, o Espírito Santo não é uma pomba. Nós não podemos deixar isso incutir na nossa cabeça. Deus, ele é espírito. E como espírito, ouvinte, lembra que nós falávamos no nosso primeiro aqui, na nossa primeira apresentação, ele enche os céus e terra. Ele enche os céus e a terra. Está escrito, é só você pegar Jeremias capítulo 23, versículo 23 e 24. Sou eu Deus de perto e não Deus de longe. Esconder-se alguém de esconderijo, de modo que eu não veja. Porventura não encho eu os céus e a terra. Então Deus enche os céus e a terra como espírito. Agora você quer ver uma coisa assim que parece causa polêmica, mas nós chegamos lá. Lembra que Jesus falou em São João 3,12? Aí eu falo uma linguagem terrena e vocês não entendem. E se eu falar de uma celestial? Aí ele falou a celestial no versículo 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E estava ali na terra, ouvinte. Então vamos lá, vamos para mais um. Então, eu penso que eu deixei claro, quando descer esse batismo aí em São Mateus capítulo 3 ali, Espírito Santo não é pomba não. Por que Jesus orava ao Pai? O Pai habita em nós oramos a Ele também. E quando ele falou assim, Pai, se queres, passe de mim esse cálice, lá em São Lucas capítulo 22, ouvinte, vamos explorar esse assunto? Veja você, veja. Jesus, como Deus, ele não podia morrer porque ele é espírito eterno, Hebreus capítulo 9, 14. O sacrifício foi oferecido como um espírito eterno. Ele tinha que morrer como homem, E ali quando, você lembra na cruz quando ele falou assim, Deus meu, por que me desamparaste? Olha o verbo desamparar, porque ele teve que encarar todos os poderes malignos como homem, não como Deus. Por isso que você pega Filipenses capítulo 2, versículo 5, sendo ele em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele teve que morrer como homem para remir o homem, meu filho, minha filha e todos quantos estão me ouvindo. É por isso quando ele estava ali orando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ouvinte,
Mas veja, o Pai não estava em Cristo, eu não falei, eu não dei a escritura aqui em São João 14, não crês tu, Filipe, que o Pai está em mim, que eu estou no Pai. É claro que ele estava orando ao Pai que estava nele, o Pai Espírito, ora. É igual nós oramos a Jesus, Jesus está em nós. Aí alguém fala, nós oramos em nome de Jesus Cristo, mas Jesus não está em nós, e nós não oramos. Não está escrito em carta aos Efésios 3, no versículo 16, 17, que ele nos corrobora com poder no homem interior, para que Cristo, pela fé, habite no nosso coração. Então, se Cristo, pela fé, habita no nosso coração, e nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que habita em nós, ali estava Deus, Jesus, como homem, encarando todos os poderes das trevas, a um ponto de suar sangue, porque ele teve que encarar o poder das trevas ali para morrer como um homem. Porque como Deus ele não podia morrer, não. Como Deus, ouvintes, ele é Pai eterno. Como Deus, ele é Espírito eterno. Eu citei a Escritura, repito, Hebreus 9, versículo 14, e Isaías 9, versículo 6. Na eternidade ele é chamado Pai. Deus os abençoe.